Maringá FM agora, 8h19. Primeiro, Maringá FM. Enquete do dia. Oferecimento WE Comunicação Visual, Cercato Design, Loja de Fábrica, Estofados e Móveis, Nacional EPI, Distribuidora de Equipamentos de Segurança do Trabalho, Lojas Alvorada da Santos Dumont e mude o astral da sua vida com Tintas Renner. Muito bem, agora são 8h20. É nossa enquete do dia com relação ao cachorrão. O Humberto Henrique. Humberto Henrique é pré-candidato a prefeito aqui de Maringá, é o nosso entrevistado de hoje. Você gosta de cachorrão, Humberto Henrique? Bom dia. Gosto, sim. Gosta? Eu gosto do cachorrão, mas sem a salsicha. Sem a salsicha. E qual é o cachorrão preferido? Aquele recheio preferido? X-salada ou X-bacon? X-bacon. E o cachorrão com bacon também. Bacon, também, hambúrguer. Você sabe que agora tem o cachorrão com hambúrguer também, né? Eu trabalhei em carrinho de lanche e vou te falar, rapaz, eu gosto, hein? Menos a salsicha. Menos a salsicha. Tirou, tá tudo certo. Tá tudo certo. E aí vai. Muito bem, Humberto Henrique tem nome de cantor, Humberto e Henrique, né? Mas não é cantor, é o nosso político aqui de Maringá, né? Que foi vereador de 2005, ganhou em 2004, assumiu em 2005, ficou até 2016. Até 2016. E aí fui candidato mandatos. a prefeito em 2016. 2016 foi candidato a prefeito e agora é candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito novamente. Para a eleição de 2024 aqui em Maringá. Isso. Humberto Henrique, do Solidariedade, que é um partido de centro, Solidariedade? É um partido de centro, mais um pouco à esquerda, né? Apoia o governo Lula, né? Sim. E na eleição passada, que eu fui candidato a deputado federal, a nível de estado do Paraná, ficou neutro, não apoiou nenhum outro para presidente e apoiou o governo Ratinho, né? Muito bem. Ô Humberto Henrique, as pessoas, eu conheço o Humberto Henrique, foi vereador, vejo na televisão e tal, mas quem é Humberto Henrique? Onde você nasceu? Eu nasci em... Bom dia, né? Bom dia. Bruno, bom dia a todos os ouvintes da Maringá FM. Eu nasci em São Jorge do Ivaí, 1964, tenho 59 anos e vim de lá para criança, vim com 8 anos, mudamos aí, minha família mudou ali na Vila Operária, né? Depois eu morei um tempo, 20 anos em Sarandi e já estou aqui em Maringá desde 95 novamente. Então eu estou aqui praticamente a minha vida toda em Maringá, porque estudei em Maringá, né? Estudei no Gabriela Mistral, no Marco Antônio Pimenta, no Oswaldo Cruz, no Instituto de Educação, fiz a universidade, me formei em 92 em Ciências Contábeis. Tenho um escritório de contabilidade, sou empresário do ramo contábil já há 31 anos, agora em setembro completou 31 anos no meu escritório. Casado com a Eliane, pai da Vanessa e da Letícia, duas meninas. A Vanessa contadora, advogada e contadora, a Letícia seguiu contadora, a profissão do pai? Lá comigo no escritório. Que legal. Que bom. Você tem netos já ou não? Não, ainda não. Não, você tá novo. Mas é que as pessoas hoje estão virando avô com 40 anos, 35 anos, né? Eu já tenho sobrinhos meus que já me passaram, que já são avô e eu ainda não. Muito bem. Agora, o Humberto Henrique, por que você acha que Maringá precisa ter uma mudança na política, que o seu nome tem que ser colocado para ser candidato a prefeito? Olha, eu fui vereador 12 anos, né? De 2005 a 2016, né? Foram 12 anos bem avaliados, né? Então eu tenho... E eu me considero capacitado, né, pela experiência que eu já tive nesses 12 anos de mandato, mas também pelo meu conhecimento, né, eu sou contador, né, a minha qualificação profissional me ajuda muito, né, eu me despontei como vereador exatamente por essa minha qualificação, né. Você como contador, você consegue ler um orçamento, entender do orçamento, você lê uma lei, sabe interpretar, né, e consegue saber o que ela pode beneficiar ou não a população. Então eu tenho essa capacidade, né, e eu entendo que assim, tenho uma condição muito boa, né, de administrar bem a cidade de Maringá. Não sei a sua situação com relação à atual gestão, né, mas a pergunta você faria algo diferente, daria continuidade na gestão que está hoje em Maringá? E se você tem intenção de fazer algo diferente, o que você faria? Olha, toda a administração ela pode ser melhorada. Eu acredito que aquilo que está dando certo você precisa dar continuidade, mas existem muitas coisas que precisam serem modificadas. Por exemplo, nós temos um problema muito sério, claro que também por conta da Covid, mas na área da saúde. Nós temos aí muita gente, são milhares de pessoas esperando uma consulta especializada, sabe? Esperando uma cirurgia eletiva. Então, se essa administração atual não conseguir resolver isso até 2024, que eu acho que vai ser difícil, é uma das prioridades nossas. Maringá tem condições hoje de ter mais 2 UPAs, que são unidades de pronto atendimento.
Para cada 100 mil habitantes, você pode ter uma UPA. Nós só temos 2, Zona Norte e Zona Sul. Nós temos mais de 400 mil habitantes, ou seja, cabe 4 UPAs em Maringá. Cabe 4 UPAs, e a UPA, que é uma unidade de pronto atendimento, ela é resolutiva. A pessoa entra lá, tem a consulta e já faz os exames, entendeu? E também uma outra situação que é com relação aos empréstimos, né? Maringá, nesses últimos anos, na atual gestão, foram mais de 270 milhões de projetos aprovados na Câmara, liberando para que o município pudesse fazer empréstimo. Só esse ano de 2022 são 180 milhões. Né? Então eu acredito que você tem que ter, assim, o que vai sobrar para o próximo administrador. Nós temos que ver isso também. Né? Nós temos uma questão do empréstimo que foi feita agora recentemente de 100 milhões da Caixa Econômica. Para pavimentação, asfalto. Exatamente, que a prefeitura vai pagar 79 milhões de juros em 10 anos, 656 mil reais ao mês de juros. Você, como contador e como prefeito da cidade de Maringá, caso venha ganhar, esse tipo de manobra seria uma manobra do seu governo? Olha, eu não faria isso. Eu acredito que você tem que planejar a cidade. E planejar a cidade é que nem na sua casa. Você não vai deixar a tua casa ficar em pedaços para depois começar a reformar ela. Você tem que fazer na manutenção, pintar ela todo ano. E uma cidade é da mesma forma, né? A pavimentação asfáltica, você tem que ir fazendo as manutenções, né, durante todo o ano, durante toda a sua gestão. E não esperar que os buracos apareçam para poder fazer o serviço. Então, eu entendo que essa despesa de custeio, ela deveria ser uma despesa de custeio, né? Você teria que gerar caixa na própria administração sem precisar fazer esses empréstimos, esses financiamentos. Agora, esse empréstimo é um endividamento muito grande para a cidade de Maringá, né? Se você pensar em dinheiro, 656 mil reais de juros ao mês sendo jogado fora. É muito dinheiro. Esse dinheiro poderia ser investido em quê? Nós poderíamos fazer contratações na área de consulta especializada para diminuir a fila que tem hoje, por exemplo. Esse é um exemplo que a gente poderia resolver essa situação. Agora, com relação aos moradores de rua, nós temos aí, até o vice-prefeito veio aqui essa semana, disse que diminuiu o número de moradores de rua, e não é verdade. A gente sabe que isso aumentou e muito, né, os moradores de rua aí na cidade de Maringá. Com relação a esses moradores, qual o seu projeto, caso venha a ser prefeito de Maringá? O que dá para fazer para resolver a situação, principalmente dessa área central? Olha, nós temos a Secretaria de Assistência Social. É responsabilidade dela dar esse acompanhamento. E aumentou muito, você tem razão. Cada semáforo que você passa, que você para, tem alguém ou vendendo uma balinha ou pedindo uma esmola. Quer dizer, é uma situação muito complicada e que a gente precisa resolver. Tem que ter acompanhamento. Você precisa incluir essas pessoas. E como você inclui essas pessoas? Conversando com elas, sabendo de onde vieram, a origem, né, o que elas pretendem. Tem alguns desses que até profissão tem. Quer dizer, de repente está faltando uma oportunidade de você realocar ele novamente no mercado de trabalho. Então é preciso fazer um cadastro, fazer um acompanhamento, né, dar a condição, se aqueles que precisam de tratamento, né, encaminhar para tratamento, mas principalmente qualificar eles para que eles possam se inserir novamente na sociedade. Com relação à segurança de Maringá, muitos furtos, roubos, em torno de 27 furtos são registrados na cidade de Maringá por dia. Né? A gente sabe que a segurança pública depende do governo do estado, mas o governo do estado, às vezes, o braço não alcança com a rapidez que a gente gostaria. O que dá para ser feito, né, além do governo do estado, sobre a segurança? O município tem a guarda municipal. Você tem que fortalecer a guarda municipal, valorizar os guardas que nós temos, dar condição, não só valorizar financeiramente, mas também dar estrutura para que eles possam fazer esse papel. O STF julgou agora recentemente que eles podem, né, fazer esse papel praticamente de polícia. Então, você tem que dar essa condição para eles. E a nossa proposta, pra você ter uma ideia, hoje a Guarda Municipal, o orçamento dela é 30 milhões, quer dizer, no ano. É praticamente só para pagar salários. Então, você precisa investir mais, até no orçamento investir mais. Nosso orçamento hoje é 2 bilhões e 650 milhões. Quer dizer, não dá 1%, alguma coisa, nem 1%, né? Então, 1, alguma coisa, né, do orçamento. Então, a gente precisa realocar mais recursos, fortalecer a guarda, né, qualificar eles, dar essa condição e dar estrutura para que eles possam fazer o papel que, infelizmente, o Estado acaba não fazendo. Né? Você sabe que todas as perguntas que eu faço para um, eu faço para o outro também, né? Nós temos a prainha aqui em Maringá, né? Que eles falam, não, é o Parque das Águas, né? Que eles falam, que prainha é pejorativo e toda a história, mas o povo trata como prainha, vamos tratar como prainha. Projeto da prainha, 50 milhões de reais. Você tocaria, daria sequência, pararia? Qual que é a sua opinião com relação à prainha de Maringá? Eu sou contra, não deve ter esse investimento. E 50 milhões, pelo que eu estou entendendo, é só para desapropriação do terreno. Depois vai ter os outros investimentos, né? Então eu acredito que... Veja, uma cidade ela precisa ser planejada. Não dá para você estar numa praia e você decidir, eu vou fazer uma prainha
para o povo de Maringá. Você precisa planejar a cidade, você precisa ouvir a população. Nós temos aí instrumentos, né, dentro do nosso plano diretor. Nós temos lá as assembleias que são feitas nos bairros, são as assembleias de planejamento, e ali você tem que ouvir a população. E você tem que ouvir o que a população precisa, qual que é a prioridade dela. Eu entendo que essa prainha não é a prioridade. Bom, seguindo com a nossa entrevista, tá, gente? Você que está nos acompanhando aqui no Jornalismo da Maringá FM, estamos hoje, né, com o pré-candidato a prefeito de Maringá, Humberto Henrique, que é do Solidariedade, né? Foi vereador em Maringá, candidato a deputado federal e agora está com o nome à disposição para concorrer às eleições de 2024 na cidade Canção. Seguindo com relação à nossa cidade de Maringá, nós temos aí em torno de 550 crianças também ainda na fila de espera por uma vaga em creche. O que podemos esperar caso o senhor venha a ser prefeito? Olha, você precisa construir creche, né? Essa atual administração construiu poucas creches. E tem recurso para isso. A educação, ela tem muito recurso. 25% dos impostos que a gente arrecada vem recurso do Estado, da União e do próprio município. Então, a secretaria que mais tem recurso é a Secretaria de Educação. Então, você precisa construir, né, outros centros de educação infantil para que você possa diminuir essa fila. E eu sou contra terceirizar, né, como se tem feito hoje, você contratar vagas de creches particulares. O município, o Estado, tem que resolver isso. O que a gente pode fazer com relação aos funcionários que hoje não têm a demanda, né, não têm a capacidade, ou, aliás, não têm a quantidade, né, conforme a nossa demanda? Nós temos os CMEs aqui em Maringá, onde faltam alguns profissionais. Né? Nós teremos uma possível contratação no futuro, caso o senhor venha a ser prefeito, mesmo com o orçamento apertado? Se precisar contratar, o que eu te falei, Bruno, a educação, ela tem recurso, né? Você tem que saber planejar e priorizar. Se for prioridade a contratação, aí vai dizer assim, mas tem a questão do limite prudencial, que você não pode contratar, acima da porcentagem, acima de um percentual. Hoje, Maringá está com 46%. Né? Você pode chegar... O limite é 54, você pode chegar no máximo até 51,4, alguma coisa assim. Mas você tem outras formas de reduzir, né? Hoje você tem 33 secretarias. São necessárias 33 secretarias? Toda secretaria ela tem cargo comissionado. É necessário todos esses cargos comissionados? Então você tem como, né, eu falo, como contador, a minha qualificação me dá isso, eu tenho condições de fazer uma análise do orçamento, ver onde nós podemos reduzir pessoal para contratar onde de fato precisa. Muito bem. Seguindo com a nossa entrevista de hoje, agora 8 horas e 32 minutos. Humberto, de 0 a 10, se você pudesse dar uma nota para a atual administração, né? Qual nota você daria hoje? É difícil você dar notas, né? Mas uma nota 6, talvez, né? Por quê? Porque, na verdade, tem muita coisa a ser feita ainda, né? Eu acho que nós precisamos resolver. Eu acho que uma das falhas dessa administração é a falta de planejamento. Em uma cidade, planejamento é tudo. Você acha que o que foi prometido não vai ser entregue, não será cumprido? Não, pode até ser que seja entregue. Mas veja, nós temos assim problemas que eu já citei. Nós temos um problema de infraestrutura, que é a questão do asfalto, né? Você fazer um empréstimo de 100 milhões para poder asfaltar a cidade. Daí você tem um outro problema, que são as filas de consultas especializadas, né? E você tem um problema muito sério, que é o transporte público. Nessa administração, ela está subsidiando a tarifa. Para a tarifa ser o preço que o município está tirando dinheiro do bolso, coisa que nunca acontecia, né? E aí você precisa investir em quê? Né? Você tem que priorizar o transporte público. E quando que você prioriza o transporte público? É fazendo os corredores, as vias exclusivas para o ônibus. Qualidade hoje do transporte, e as pessoas não usam exatamente por quê? Pela demora, não é questão do ônibus, se o ônibus é bom ou não. As pessoas querem rapidez na viagem, né? Por isso que as pessoas não usam o ônibus, por isso que a gente tem hoje aí problema muito sério. Então são muitas coisas que precisam avançar ainda. A tecnologia está muito avançada hoje, né? A gente sabe que tem aplicativo, você tem vários sistemas. Teremos uma modernização do sistema público em Maringá, caso o senhor venha a ser prefeito? Vou dar um exemplo, igual o senhor está falando dos ônibus aí pra gente ter uma linha aqui de raciocínio. Hoje você pode montar um aplicativo que faz o monitoramento em tempo real dos ônibus, para poder avisar quando o ônibus está chegando na porta da casa. Né? E essa modernização, ela é extremamente importante daqui para frente. O senhor tem um pensamento alinhado da modernização do sistema? Infelizmente, Bruno, o nosso transporte, eu estava na Câmara quando isso aconteceu, em 2010, né, precisava de 10 votos, de 10 vereadores votaram a favor
de se contratar a atual empresa. Não tenho nada contra a empresa, mas o modelo como foi feito, nós tivemos a oportunidade de ter mais empresas operando o sistema em Maringá. Aí foi aprovado 20 anos, um contrato, podendo ser renovado por mais 20 anos. E isso lá em 2031, o prefeito que tiver na época, se ele dizer assim, se ele entender que o sistema é de qualidade, ele pode, numa canetada só, autorizar a prorrogação por mais 20 anos. Então isso atrapalhou muito, né, esse processo de modernização. Mas nós temos que trabalhar com o que a gente tem. Então nós temos que sentar com a empresa, cobrar dela, né, ver esse contrato, se dá para repactuar em algumas situações. Mas o mais importante é o município fazer a parte dele também, que é investir nos corredores exclusivos dos ônibus, fazer terminais regionais, né, nem todo ônibus precisa vir para o centro. Você pode ter os terminais regionais, ônibus menores, onde as pessoas pegam esse ônibus, vai até o terminal regional, e ônibus maiores que vai trazer esse povo para a cidade, né, para o centro e para outros locais. Né? Humberto então, Henrique, possível fazer essa modernização. Desculpa, te cortei aí no final. Seguinte, hoje nós temos um grande problema com relação às árvores em Maringá. Nós temos uma demanda muito grande aí, pedidos que estão há 10, 12 anos e até agora a árvore não foi feita a remoção, o corte, a poda desta árvore. O que nós temos de planejamento que a gente pode esperar de Humberto Henrique aí, caso venha a ser prefeito? É outro absurdo, né? Quer dizer, você tem que ter um plano de manejo. Né? Você tem uma Secretaria de Meio Ambiente que precisa também ter recursos. Infelizmente ela está esvaziada, mas você precisa investir nela. Porque Maringá, ela assim, se orgulha de ser uma cidade, né, Canção, mas uma cidade verde, bonita. Né? Nossa cidade é muito linda, né? Exatamente por ter muitas árvores. Todo mundo que vem aqui se encanta com ela. Mas nós precisamos fazer um plano de manejo, né? E aí passa pelo quê? Planejamento. É planejar para que você possa, se a árvore está com problema, tem que ser cortada e colocada outra no lugar. A Prefeitura de Maringá não tem uma usina de asfalto, né? Para ser feito todo esse trabalho de recap, ser feito todo esse trabalho na cidade, que a gente sabe como é que está a situação. Seria possível a Prefeitura de Maringá criar uma usina no futuro aí ou não? Você acha que ela é viável? Né? Ela já teve, né? Você acha que é viável ter uma usina de asfalto hoje ou não? É viável. Mas mesmo que não seja viável, veja, mesmo que você contrate empresas para fazer a pavimentação, o que não pode é você fazer financiamento de 100 milhões. Né? Você tem que fazer isso e nós vamos fazer isso durante toda a nossa gestão, né, sendo eleito. Quer dizer, é planejamento, você tem que ter o recurso ano a ano para poder fazer isso. Se você tem a usina própria, é uma coisa que tem que fazer um levantamento, né? Se é viável o investimento. Se não é viável o investimento, vamos contratar empresa para fazer isso. Nós temos grandes cidades, Curitiba, Londrina, nós temos grandes cidades no Paraná que tem, né, usina. Maringá que não tem. Maringá, né? já teve. Já teve? E pararam por quê? O senhor sabe? Não sei informar o Mas motivo. Abandonaram. Mas largaram e começaram a comprar de empresa privada. Praticamente adquire hoje toda a pavimentação é de empresa privada. Né? Muito bem. Iluminação pública, né? Nós temos aí na cidade de Maringá, é um processo de licitação e vem daqui, vai dali, nunca sai do papel. As trocas de lâmpadas aqui na cidade de Canção, né? Um processo que está atrasado. Caso o senhor venha a ser eleito, o senhor pretende? Olha, se não se confirmar até lá a parceria público-privada, eu não vou fazer essa parceria público-privada. Ela sabe quanto que Maringá arrecada com iluminação? 51 milhões. E gasta cerca de 30 e poucos milhões. Então você pode fazer a administração. Eles falam, mas temos que contratar pessoal. Não precisa contratar pessoal, você pode contratar a empresa. Nós temos grandes empresas aqui em Maringá que prestam serviço para a Copel. Então você pode fazer uma licitação, você pode fazer o planejamento, você pode fazer um plano de troca de toda essa iluminação que nós temos aí, né, que eles querem pôr tudo de LED, não tem problema. Mas deixar na mão da prefeitura. Claro, o recurso é muito recurso. Quando você faz uma parceria público-privada e a empresa, ela tem que ter o lucro dela. Você vai estar transferindo um recurso que poderia estar aqui e a gente está investindo no próprio município. Parceria Prefeitura e Sanepar, né? Uma novela que parece que não tem fim. O senhor renovaria contrato com a Sanepar? Teria que, pelo que eu entendo, eu estava na Câmara nessa época, já venceu o contrato. Então tem que fazer uma nova licitação. E a nova licitação, a Sanepar pode concorrer como qualquer outra empresa. Muito bem. Rede social do Humberto Henrique? @Humberto José Henrique. Instagram, Facebook. O que mais? Tem mais rede social? TikTok? Não, TikTok Instagram não. E Facebook. Instagram TikTok, o pessoal gosta muito de dançar e não ficaria bom, né? Pra mim, com a minha idade de 59 anos, essa barriguinha não daria certo, né? Muito bem, mas olha, perguntamos bastante coisa. Eu quero te agradecer, né? Nosso espaço de 20 minutos está acabando, às 8h40 a gente encerra. Mas então lá, Humberto José Henrique. Isso. Te consegue te encontrar no Facebook e também no Instagram. Poder te acompanhar um pouco mais e debater sobre os problemas Segue a gente de lá. Maringá, certo?
tão possível candidato a prefeito pelo Solidariedade. Isso. Muito bem. Eu agradeço aí a oportunidade da Maringá FM, parabenizar vocês por estar fazendo esse trabalho que é importante, levar essa informação e o conhecimento do povo de Maringá. Você mora em Maringá? Moro em Maringá. Que lugar de Maringá? Aqui na Vila Operária. Na Vila Operária. Mesmo Mas lugar, morei... quando você veio, por vezes veio pra Vila agora Operária. eu voltei ali, mas eu tô há 3 anos, mas morei 25 anos ali no Jardim Liberdade, que é onde eu tenho o meu escritório, onde tenho toda a minha caminhada política. Muito bem, olha, eu sempre falo isso para todos os candidatos, tá? E vou repetir aqui, que Deus te abençoe e proteja, dê muita sabedoria nesta caminhada, que não é uma caminhada fácil. Não é. Né? Não é impossível, mas não é fácil, né? Porque você vai aí candidato, né? Para candidato a prefeito de uma cidade igual Maringá, não é fácil, tem grandes desafios. Então que Deus te abençoe, te proteja, dê sempre sabedoria, tá Amém. bom? Muito obrigado. E o Humberto, ele não vai embora, ele continua aqui no grupo, né, Maringá de Comunicação, ele vai ainda para a CBN, acho que às 9h20, né? 9h40. 9h40, e nesse intervalo ele também vai gravar o podcast do GMC Online, certo? Ou seja, a repercussão, né, aí você vai acompanhar durante todo o dia no grupo GMC, tá bom, gente? Obrigado, Humberto, Deus te abençoe, forte abraço. Amém. Obrigado a vocês. Vamos que vamos, 8h40. Bom dia! A Solange Marega mandou assim, ó, Humberto foi o melhor vereador. Você já mandou aqui no Facebook, aqui, ó. Muito bem, então, ou seja, a parceria público-privada, a iluminação pública... Porque aquela zona 7 Deus me livre andar naquele lugar, viu? Capacete Uma escuridão. Porque viu uma escuridão, cara. Deus me livre. Ô cidade. Ele pode falar.